Bom, nós vamos falar agora sobre o poder, a força do espírito sobre o espírito da força. Nessa guerra atualmente, né, você está assistindo esse vídeo, está vendo uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Mas houve uma coisa muito interessante, dia 25 de março de 2022, e eu convido você a ficar até o final desse vídeo, que você vai aprender exatamente como você gerar paz a partir de você. Porque o poder de apertar o botão da Terceira Guerra Mundial, o botão da bomba atômica, não está em Vladimir Putin, não está em Joe Biden, não está em Kim Jong-un, não está em nenhum desses líderes. O poder está dentro de você. É você que escolhe se vai apertar o botão ou não. Ah, Fernando, você está sonhando, que é isso? Não. Eu vou lhe explicar direitinho. Fica até o final desse vídeo, ok? Veja, dia 25 de março aconteceu uma coisa extremamente importante de 2022. Eu tenho estudado as aparições de Nossa Senhora. Foram mais de 300 aparições, 300 no mundo. Talvez, se você ouviu falar de aparição, talvez você ouça falar só da de Fátima, que é a mais conhecida, né, de Portugal, e talvez a de Lourdes, da França, mas normalmente as pessoas só conhecem, quando alguém fala que Nossa Senhora apareceu, a pessoa só se lembra de Fátima, em Portugal. Mas não foi só a de Fátima, foram mais de 300. E eu tenho estudado a fundo essas aparições. E aí, em todas as mensagens, Maria de Nazaré, Nossa Senhora, ela pede três coisas. Veja só. Ela diz que vai acontecer, ela diz que ela pede três coisas. Ela pede a consagração da Rússia. E aí, para que haja essa consagração, ela diz, olha, eu quero que essa consagração seja feita pelo Papa e seja feita com os bispos do mundo inteiro. Aí, para quem não é católico, para quem é ateu, para quem é espírita ou evangélico, quem é de outra religião, diz assim, mas por que motivo Nossa Senhora ia estar preocupada de tem que ser o Papa, tem que ser os bispos? Isso parece, e consagração, isso parece uma coisa de formalidade, né? É uma coisa assim formal. O que é que isso tem a ver, né, com uma coisa puramente de etiqueta, uma coisa formal? Não é. Veja só, ela pediu e a consagração foi feita dia 25 de março de 2022. E aí gerou-se uma mudança total na guerra. Por quê? Por que aconteceu essa mudança? Porque Maria de Nazaré e os seres da luz, eles se preocupam muito com marketing. Não é o fato de você ser um ser de luz que você não vai saber marketing. Ela sabe usar o marketing bem. E ela sabe que se os bispos do mundo inteiro e o próprio Papa fizer essa consagração, ela vai mobilizar uma massa crítica na humanidade. E aí a gente entra nos conceitos científicos de energia, de pensamento, onde, segundo matematicamente o efeito Maharishi, se 0,1% de uma determinada população entrar em prece, em oração, muda aquela realidade. Isso já foi feito em várias cidades, onde tinha um alto índice de violência e apenas um pequeno grupo, 0,1% da população, começou a meditar e orar. E aí mudou radicalmente. No caso da nossa humanidade, nós temos, arredondando 8 bilhões de pessoas, 0,1% de 8 bilhões, quanto é que dá? Eu acho que dá mais ou menos o quê? 8 milhões de pessoas. Veja que interessante, 8 milhões de pessoas. Se 8 milhões desses 8 bilhões começarem a orar e a meditar, muda totalmente. E foi isso que ela fez. Ela precisava desses 8 milhões. E como é que ela ia conseguir recrutar, regimentar 8 milhões de pessoas? Não ia ser com o pároco local, não ia ser com o padre da igrejinha e tal. Tinha que ser com o próprio Papa e com os bispos do mundo inteiro. E o que é interessante na consagração não é o episódio da consagração que as pessoas dizem, a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Sagrado Coração de Maria, como se Maria ela fosse agir de cima para baixo. Não é assim que ela age. A luz, ela usa o nosso livre-arbítrio, ela usa a nossa energia para atuar nessa dimensão material, na terceira dimensão. O que ela precisava de verdade era de 8 milhões de pessoas orando, e ela conseguiu. Católicos do mundo inteiro acordaram 4 horas da manhã. Meu pai é católico. Ele acordou 4 horas da manhã para rezar o terço pela paz na Ucrânia. E milhões de católicos, eu acho que bem mais do que 8 milhões, fizeram isso no dia 25 de março. E aí o que aconteceu? Uma coisa mágica.
Porque até então todo mundo dizia o Putin vai invadir a Ucrânia, vai se estender para outros países na Europa, vai ter a Terceira Guerra Mundial, vai atacar a Moldávia, a Finlândia, a Suécia. Os rumores eram esses. Até o dia 24 de março, um dia antes, os rumores eram esses, de uma provável Terceira Guerra Mundial. Exatamente no dia 25 de março, o general russo lá da defesa dá uma declaração dizendo que a Rússia vai diminuir os bombardeios sobre Kiev, sobre a capital da Ucrânia, e vai se dirigir mais para o leste. Ou seja, houve uma mudança total de perspectiva. Não só isso, depois, alguns dias depois, na negociação de paz, a negociação de paz avançou significativamente. Então, o que aconteceu? A Ucrânia, ela disse que ia ceder, ia se tornar neutro, que era uma das principais reivindicações da Rússia. A Ucrânia disse que não ia entrar mais na OTAN. E a Rússia, surpreendentemente, também disse, olha, se você quiser entrar para a União Europeia, não tem problema nenhum, pode entrar. Beleza de Creusa, né? Aí talvez você diga assim, mas qual é o problema da Rússia ter deixado a Ucrânia entrar na União Europeia? Se você vem acompanhando a história toda, você vai ver que em 2014 houve uma confusão muito grande, porque a Ucrânia queria entrar na União Europeia, mas a Rússia era contra. E aí houve revoluções, houve invasão de Crimeia, essa coisa toda que eu não vou falar aqui, que você pode acompanhar. Mas assim, o que é interessante é que a Rússia ela abriu mão de um ponto-chave. Vocês podem entrar para a União Europeia sem problema nenhum, a gente não vai ser contra. A gente vai diminuir os bombardeios em Kiev, né? E aí a própria Ucrânia também levantou a possibilidade de negociar a questão da Crimeia e de Donbás também para a Rússia. Isso aí ficou para ser negociado. Então, houve um avanço. Até então, as negociações de paz estavam emperradas e houve um avanço muito grande. Aí talvez você conteste, não, Fernando, mas espera aí, pode ser que o Putin tenha mentido. Afinal de contas, ele bombardeou Kiev um dia desse e não sei o que. Veja, o que é interessante é que a paz, ela age aos poucos. Então a gente já percebeu uma mudança de direcionamento muito grande. Mas não é uma coisa assim do dia para a noite. É feito desabrochar de uma flor. A flor ela vai desabrochando lentamente, gradativamente, sem ninguém perceber. Tanto é que a coisa acontece de uma forma tão fluida, tão gradativa, tão espontânea, tão natural, que dá margem até mesmo os ateus dizerem assim, não houve nenhuma intervenção do alto, não. Isso aconteceu porque ia acontecer mesmo. De tão natural que é. Porque Maria de Nazaré ela tem um exército muito mais poderoso do que o de Putin. Mas ela não age de uma forma violenta. Não é a característica dela. É agir aos poucos, lentamente, gradativamente. Como a luz do sol que vai entrando na sua casa de manhã cedinho, lentamente. O sol ele não aparece assim, está de noite e de repente aparece aquele clarão, e lhe assusta, não. Ele vai vindo, a luz vai aumentando lentamente, aos poucos você começa a sentir a luz do sol e você vai acordando. E é assim que está acontecendo essa guerra. Então, qual é a mensagem final? A mensagem final é que a sua prece, a sua oração é que vai fazer diferença nessa guerra. Que todas essas aparições de Maria de Nazaré a gente poderia resumir numa única frase, que ela poderia ter dito a você que está me assistindo agora. E o que ela diz a você é o seguinte, eu preciso das suas orações, eu preciso da sua prece, porque eu só posso agir, eu não posso passar por cima do livre-arbítrio seu, nem da humanidade. Eu só posso agir se você me der a sua permissão. Eu só posso agir se você me der a sua energia. Então, o seu poder, ele é maior, é tão grande, é até maior do que o dos anjos. Porque você tem esse poder de dar permissão, de fazer uma oração, de emitir energia. Esse poder está dentro de você. Você não é fraco, você não é vulnerável, como algumas religiões, alguns religiosos pregam. Pelo contrário, você tem muito poder dentro de você. Poder de ser um pacificador, fax passere. Poder de ser um fazedor de paz, de gerar paz a partir de você, a partir do seu coração. Ok? Um grande abraço, muita paz e prosperidade para você.